Boa tarde. Daremos prosseguimento às atividades do primeiro Congresso Internacional de Responsabilidade Civil do Norte. Na oportunidade, gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, o Escritório Coelho de Souza Advocacia e a Face Devray, pelo todo o apoio que tem nos dado. E agradecer aos professores aqui presentes, os alunos. E, dando início à programação da tarde, gostaria de chamar para a composição da palestra número 3, Filosofia da Responsabilidade Civil, o doutor pela URG, Vitor Salles Pinheiro. Para compor a mesa também com o professor Vitor, chamo para a composição o professor Ricardo de Bitax, que é doutor pela UFPA. Bem, pessoal, muito boa tarde. É uma honra e uma alegria poder participar com vocês desse congresso. Eu começo cumprimentando a professora Pastora, que está ainda não presente. Minha colega aqui do programa de pós-graduação, desde que eu entrei, ela se tornou um modelo para mim, porque acho que ela tem a virtude de tentar construir um trabalho comunitário, uma verdadeira escola de responsabilidade civil, com o mesmo tema, vários orientandos. Eu logo tomei conhecimento desse projeto por conta do atual mestre, já é mestre, João Vitor Pena. Depois eu conheci o professor Alexandre Bona, a quem eu faço referência, que é uma das minhas fontes nesse trabalho, como vocês podem ver aí na referência bibliográfica que eu passei no meu plano de palestra. Também cumprimento o professor Denis, cumprimento o professor Ricardo de Bitax, que me honra com a sua companhia aqui na mesa. Acho que a nossa interlocução pode ser fecunda, porque o professor Ricardo, além de trabalhar com a filosofia moral, política, jurídica, também é um civilista, também leciona direito civil, então ele terá mais propriedade do que eu, quem sabe, que é apenas uma apresentação sumária do que a tradição clássica da lei natural compreende ser a justiça, que é a virtude fundamental para se pensar o direito. Então, a gente tem uma confusão conceitual generalizada na modernidade e na contemporaneidade sobre o que é a justiça, o direito e a lei. A gente costuma confundir esses três conceitos. E a tradição clássica de Aristóteles, que é essa que eu estou seguindo e apresentando... só mais uma referência à La Jupa, que organiza esse evento, que é uma liga pela qual eu tenho grande afeição. Eu participei do começo da Liga, já participei de alguns congressos, salvo engano, no primeiro congresso geral da La Jupa eu participei, eu conheço os fundadores e tenho muita honra também dessa Liga. Então, o que eu quero é, em três momentos, tentar conceituar o que é a justiça, classificá-la e depois fazer algumas breves reflexões sobre a responsabilidade civil nesse quadro. Então, como eu dizia, o ponto de partida da reflexão aristotélica é sobre o que é a justiça. Em primeiro lugar, a justiça é uma virtude, é um traço permanente do caráter que permite a consecução de um bem que pode ser particular ou comum. Então, a justiça é a inclinação, é o permanente hábito de dar a cada um que lhe é devido, segundo uma proporcionalidade. Então, a justiça é uma virtude interpessoal, que diz respeito à relação de uma pessoa com outra, ou de um grupo com outro, ou de uma pessoa com um grupo, ou de um grupo com uma pessoa. Tá certo? Então, o sujeito pode ser individual ou um sujeito coletivo. A gente chamaria hoje de uma pessoa natural, uma pessoa jurídica. Tá? Então, vamos começar com essa definição muito básica. Tá? Dar a cada um o que lhe é devido segundo uma igualdade. Essa definição está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. As referências estão aqui abaixo, na primeira seção da segunda parte, entre as questões 57 e 80. A justiça é a distribuição do direito. A justiça é o equacionamento do direito. O direito é o justo, o direito é o devido, o direito é o que cabe a cada um, de acordo com algum critério de justiça. O critério de justiça é previsto na lei. Tá? Então, a justiça é a virtude que distribui as trocas e as transições de bens, direitos, deveres, encargos numa sociedade e que regula a relação social em geral, entre as pessoas, entre os particulares e entre o Estado e os particulares. Então, aqui a gente tem três características básicas. A alteridade,
não é possível você fazer justiça para consigo mesmo, a não ser num sentido analógico ou metafórico, porque a justiça sempre pressupõe uma relação com outra pessoa diferente de mim, tá? O devido, que é o conteúdo da justiça, que é o justo ou o direito, e uma igualdade que também deve ser pensada com base numa proporcionalidade. Eu sublinho essa terceira característica porque, para pensar na responsabilidade civil, que é a intenção de vocês, numa sociedade de massa contemporânea, essa igualdade ela será raramente encontrada, exceto em contratos particulares de cidadãos que estão realmente equiparados na condição prévia da contratação. Normalmente há uma grande disparidade da situação socioeconômica, por exemplo, nas relações de consumo, nas relações políticas em geral. Então, haverá uma proporcionalidade para pensar essa responsabilização. Então, esse é um conceito muito geral, muito abstrato do que vem a ser a justiça na tradição clássica. Ora, e Aristóteles reconhece que há duas espécies de justiça, conforme sejam os destinatários dessa distribuição. Há uma justiça particular e há uma justiça geral. A justiça particular é aquela cujo destinatário ou beneficiário é um particular. E há dois tipos de justiça particular, fundamentalmente. Uma justiça comutativa ou corretiva e uma justiça distributiva. A justiça comutativa, essa palavra vem do latim comutatio, que é troca. É a justiça das trocas, diz Aristóteles, a justiça dos contratos e das trocas, das relações. Então, ela é de particular a particular. Vocês podem imaginar aqui, como o Tomás de Aquino propõe, um triângulo, tá? Cujo vértice horizontal de base liga dois particulares. Então, um particular e um particular. Então, um contrato de compra e venda, por exemplo, é um contrato de justiça comutativa, em que há uma troca. Um quer o dinheiro, o outro quer o bem. E eles complementam seus interesses sinalagmáticos, que são opostos e complementares. E, assim, a relação pode ser justa. Ora, se alguém não cumprir a cláusula contratual, incorre numa injustiça, e o Estado seria o terceiro imparcial que iria tentar resolver esse problema. Então, noção muito elementar de teoria geral do direito, por exemplo. Há, no entanto, a justiça particular corretiva, que é exatamente quando, nesse processo, há uma perda, ou seja, é necessária uma análise do caso concreto para verificar até que ponto isso é ou não legítimo. A tese do professor Bona, ainda inédita para vocês, mas não para mim, que pertenço à banca, é uma investigação, também filosófica, de identificação e quantificação de danos morais no âmbito dessa reflexão jurisdicional. É uma tentativa que, imagino, será pública depois que depositada no depósito final, e eu acho que pode interessar a vocês, de estabelecer critérios objetivos, mínimos, pautas objetivas mínimas, exatamente para que essa correção e essa penalização não seja arbitrária e não seja massificada e simplesmente fagocitada numa repetição total. O segundo tipo de justiça particular é a justiça distributiva, em que, dessa vez, o grupo político ou o grupo social fundamental, que é o Estado, distribui os bens, direitos, deveres e encargos para a sociedade, né? Então, pensando no triângulo, a gente pensa no topo do triângulo, ali no Estado, do que o Estado dá para os particulares, numa seta vertical que vai de cima para baixo, tá? Mas que visa promover, nesse caso ainda, um bem particular. Porque eu recebo, por exemplo, o direito à saúde. Eu gosto do direito à saúde, se o Estado me der uma vacina. Eu gosto do direito da educação. Vocês, que se forem alunos do programa de pós-graduação em Direito aqui da UFPA, com uma autarquia federal, administração pública indireta, portanto, gozam de um direito ao ensino superior, gratuito, né, no caso da UFPA, seja graduação ou pós-graduação. Educação e saúde como exemplos de justiça distributiva. Quem é que nos dá, quem nos fornece esse ambiente, esse momento, quem me paga como servidor público federal? O Estado, né? O Estado distribui esses bens e esses... E vejam, eu precisei ser concursada para
está nesse local, nesse cargo. Então, há uma concorrência na sociedade e a justiça distributiva sempre pressupõe um mérito. Toda a recuperação da justiça distributiva nessa matriz clássica aristotélica, por exemplo, com John Rawls, com a publicação de uma teoria da justiça em 1971, é uma reflexão sobre o caráter moral que essa distribuição acarreta. Quais são os princípios morais fundamentais para que essa distribuição seja equitativa? E, para ele, o critério meritocrático é injusto, exclusivo. O Rawls, obviamente, não é o critério meritocrático, por isso que é um liberal. Mas, exclusivamente, se ele for o critério exclusivo, como há desigualdades naturais e como há desigualdades socioeconômicas de base, o resultado meritocrático nunca é puramente justo. Por fim, há a justiça geral, que é aquela que liga o polo inferior do particular ao Estado. É o que nós damos à sociedade. É o que cada um de nós deve à sociedade. E essa justiça é a justiça geral, porque ela não tem um destinatário específico. Então, por exemplo, quando nós pagamos um imposto, ou quando nós paramos num sinal de trânsito, nós não estamos pagando o imposto para alguma coisa específica, ou parando no sinal para que alguém passe. Nós estamos parando no sinal para que a entidade abstrata chamada pedestre, ou a entidade abstrata chamada carro, ônibus, alguém que esteja transitando e trafegando naquele cruzamento, goze do seu direito de ir e vir, ao mesmo tempo que eu também o goze, né? Eu pago os tributos, como todos nós pagamos, e o Estado decidirá, numa democracia legitimado pelo voto, legitimado pelos representantes do povo, o que fará com esse dinheiro. Muito bem, dado esse quadro muito geral e muito esquemático, muito básico, e talvez não seja novidade para ninguém, isso seria apenas uma introdução de uma palestra um pouco maior, e já em Aristóteles e já em Tomás de Aquino, esse quadro é bem mais complexo, então eu estou simplificando de forma bastante didática, e eu, inclusive, refiro ao André Franco Montoro, que tem uma introdução à ciência do direito, dedicada também à justiça, uma parte, umas 100, 120 páginas sobre a justiça, e isso serve de uma introdução muito bem feita ao problema. Nós chegamos na terceira e última parte, que é a da responsabilidade civil entre justiça comutativa e distributiva. Ou seja, e repito mais uma vez, foi o professor Alexandre Bona que começou a investigar isso e me chamou a atenção para isso, e a gente teve uma reunião, ele me convidou para uma reunião do seu grupo de pesquisa, do seu grupo de estudo, da Lajupa, com o professor Michelon, Cláudio Michelon, que participou do debate pelo Skype, pela internet, e eu conheci o professor Cláudio Michelon como prefaciador do livro do professor Luiz Fernando Barzotto, que também está consignado aqui na bibliografia. Então, a gente tem 3 comentadores nacionais, junto com o André Franco Montoro, 2 teóricos e filósofos, um deles muito reputado, que é o John Finnis, e outro também importante no campo da filosofia do direito civil, que é o Jules Calderman. E todos eles pensam o problema a partir do conceito de justiça, sem falar nos clássicos Aristóteles e Tomás de Aquino, que estão aqui também. Qual é o problema da responsabilidade civil entre justiça comutativa e distributiva? Como é que a gente pode refletir sobre esse tema nesses termos? Tá? De imediato, a responsabilidade civil ela está no campo da justiça comutativa. E isso é inegável. Ou seja, a responsabilização de quem causou um dano material, patrimonial, e ou moral extrapatrimonial. Tá? Então, é a tentativa de restabelecer a igualdade perdida por um ato voluntário ou involuntário. Obviamente que eu não vou entrar aqui no debate da responsabilidade objetiva, que aí eu precisaria de pelo menos mais 10 minutos, eu já não tenho nesse tempo, tenho nem 5. Né? Então, e isso vocês certamente sabem mais do que eu, porque falo com toda a humildade, sem nenhuma afetação, eu não estudo direito civil, eu não estudo direito do consumidor, e tudo que eu falo aqui é com muita imprecisão do ponto de vista prático, mas com precisão conceitual do ponto de vista teórico. Não me entendam bem, eu não estou dando exemplos práticos, eu não fiz análise de caso, eu não conheço a jurisprudência e a jurisdição consumerista e civilista em geral, e dou a palavra para os meus colegas que certamente podem fazer isso. Então, eu não me arvoro a fazer o que eu não posso, e o que eu posso é tentar pensar os conceitos filosóficos que, quem sabe, podem ajudar, dessa vez sim, a interpretar os casos práticos. Acontece que a justiça
a responsabilidade civil passou a ser reconhecida também como pertencendo à justiça distributiva. Uma vez, e aqui o John Finney cita exatamente o caso da responsabilidade civil no capítulo 7, que é o capítulo sobre a justiça, nesse livro, Lei Natural e Direitos Naturais, exatamente como o exemplo, o primeiro exemplo, tá? Depois ele fala da falência, né? A falência, em tese, seria a relação que a empresa falida teria com a sociedade em geral e com os trabalhadores que perderam o emprego e as indenizações passíveis de serem tratadas nesse caso, mas que é um caso também de responsabilidade, por assim dizer, social geral ou distributiva, porque uma empresa grande, imagine uma empresa enorme que detém um capital internacional altíssimo, a sua falência repercute de forma muitíssimo ampla. E, por isso, não se pode falar apenas mais entre dois particulares. E aí vem a questão, em que medida o Estado participa dessa distribuição prévia, dessa redistribuição no caso de uma lide, ou no caso de um problema que rompa com esse equilíbrio, e em que, quando se fala, por exemplo, hoje em dia, de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Uma expressão, eu, pelo menos, aprendi com o professor Ingo Sarlet. Mas isso está em Aristóteles, mas isso está em Tomás de Aquino também. Há uma clara compreensão neles que nem sempre haverá um liberalismo, por assim dizer. A gente está falando de uma tradição clássica pré-liberal e que a ideia de um Estado ausente, de um Estado mínimo, não existe, né? Então, é a presença do Estado não só na distribuição prévia, mas no reconhecimento de que certos atores sociais poderiam desorganizar não só as vidas privadas, as vidas particulares, mas o contexto de toda a sociedade, né? Então, é nesse ponto que eu gostaria de chegar e espero que tenha sido um argumento coeso, porque ele foi muito sintético, mas do tempo que me foi reservado é o que eu poderia fazer, e se houver tempo ainda para, quem sabe, desenvolver, ou eventualmente o professor Bona, o professor de Bitac, se quiserem complementar e eventualmente me questionar e eu puder responder, eu também continuo à disposição. Muito obrigado.